Bem, para encerrar essa oficina, para tratar do projeto FIC Digital, a nossa colega advogada seccional do Rio de Janeiro, doutora Ana Amélia Mena Barreto. Boa tarde a todos. Você vê que é difícil falar do Dr. Petrônio depois dele, né? Cumprimento a mesa, então, em homenagem ao Dr. Petrônio, que é uma referência na nossa vida, que não é do direito eletrônico, tá, Dr. Petrônio? E agradecer ao Dr. Renato Martini, presidente do ITI, a oportunidade, né, de nós voltarmos ao Certifórum para trocar com vocês a nossa experiência de inclusão digital dos advogados cariocas de chão de fábrica. Tá? Não estou falando nesses pensamentos lá em cima, não estamos falando do chão da fábrica, é outra realidade. Né? E ao nosso parceiro, sempre a nossa parceira CertSign, que está sempre do nosso lado, agradecê-la também, nós estarmos aqui presentes. Né? Senhores, o presidente Wadir Damus, da OAB-RJ, e Felipe Santa Cruz, presidente da Caixa de Assistência, assumiram um compromisso pessoal da inclusão digital dos advogados cariocas. Isso só foi possível devido a essa vontade política. Eu acho que o projeto FIC Digital ele pode ser resumido na seguinte frase: em não sabendo que era impossível, foi lá e fez. A justiça brasileira sempre trabalhou com papel, montanhas de papel. E, num determinado momento, ela decidiu que ela iria abandonar o papel. Claro que ela acostumou os advogados a trabalharem também com papel. Só esqueceu de combinar com os advogados, né? Que acabou o papel. Então, se o advogado já não acredita naquilo que ele vê, pega, sente, cheira, que dirá você querer que, da noite para o dia, o advogado vai acreditar que a virtualização é absolutamente real. Nem contratando psicólogos, senhores, eles vão entender isso e vão acreditar nisto, não é? Doutor Renato, acredite, o mundo da certificação digital é um mundo obscuro, absolutamente longe da vida dos advogados. E quase mágico, misterioso, envolto na capa de invisibilidade do Harry Potter. Ninguém tem condição de saber o que isso significa. Bom, então nós vamos apresentar aqui para os senhores a nosso projeto, que é o projeto FIC Digital, da OAB-RJ. Um conjunto de ações convergentes, não é? Está faltando um aqui. Esse. Um conjunto de ações convergentes e que foram criadas, não foram criadas assim tudo junto, não. À medida que nós estamos trabalhando, andando na nossa estrada, que nós vamos perceber quais eram as necessidades dos advogados. Então, esse programa chama-se, na verdade, o Projeto FIC Digital. Nós criamos no site da OAB o painel FIC Digital, ou seja, um espaço onde o advogado conseguisse saber, concentração, tá? Tudo o que é o mundo da certificação digital e do processo eletrônico, não é mesmo? Passo a passo, compra aqui, o que é a máquina leitora, apostila, legislação, ou seja, não era necessário que o advogado carioca procurasse, se dirigisse, acessasse um outro site para que ele conseguisse baixar esses programas, não é? O que é uma versão do sistema operacional de 32 e de 64 bits, isso é absolutamente impossível para advogados entenderem. Então, aqui, pelo menos, se ele chamasse o carinha do computador, você clica aqui e baixa aqui esse programa. E uma campanha de lavagem cerebral, fica aqui, acredita, se você, acredita, faz o seu certificado digital, não espere ter uma ação na justiça para comprar o seu certificado digital, porque você perderá o seu prazo, não é verdade? E fizemos também a única seccional brasileira que, como incentivo, fornece gratuitamente aos advogados não só a máquina leitora, que graças a Deus acabou, porque o nosso certificado digital agora somente é instalado no token, gratuitamente. Ou seja, é o pagamento da anuidade pelo advogado sendo agora revertido em serviços. E mesmo assim eles reclamam, porque o valor de R$ 120 é muito caro para o advogado.
mesmo sendo por 3 anos diluído em 3 anos, não é mesmo? Então, nós criamos, inclusive, que a gente chama até eu chamo de mosquitinho, é um papelzinho para anotar, para que o advogado não se esqueça da sua senha PIN e da sua senha PUC. O que, por si só, para ele, já é impossível saber o que isso significa e o motivo pelo qual ele precisa decorar. Não é? E quando você explica para ele que é só 3 de cada uma e vai perder 0,1, aí, então, é o caos. Estava conversando com o doutor Renato agora na entrada, que ontem nós fizemos mais um curso de certificação digital, 4 horas, download em banda larga, quando acabei, mais 1 hora respondendo online e presencialmente os advogados. Fui pegar minha malinha para vir para cá, encontrei uma advogada irada. Ela queria bater na OAB, processar a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, porque ela não sabia nem o PIN e nem o PUC. E ela já tinha deletado, ela deletou 2 PINs e só tinha... Não, ela só tinha mais 1 PIN e 2 PUCs. Então, ela ia processar o ABRJ e eu a incentivei a fazer isso contra o ITI, porque ela é uma advogada do consumidor, isso trata de serviços, entendeu? Eu falei, então faz o seguinte, bota o ITI no pau, briga com ele, porque não somos nós que estamos inventando isso. Porque a OAB é a genia, ela é a culpada de tudo, e ela queria realmente que ela, antes de queimar, que é claro que ela queimou, né? Ela queria ligar para alguém para resgatar a sua senha. Falei, pô, você me conta como é que faz isso, para quem que você liga, porque eu também quero saber. Resultado, eu chamei essa senhora mesmo atrasada, dei uma aula particular para ela, desenhei para ela o que era a certificação digital, ela saiu totalmente... feliz, conversou com o nosso Luiz França, que, olha, a doutora Ana Amélia foi muito boazinha, olha, acho que ela está certa, mas eu não aceito isso de jeito nenhum. Né? E quando foi falar mal da OAB Rio, eu falei para ela, só não vai falar mal da OAB Rio aqui não, então nós vamos brigar aqui agora. Aí eu falei, não, realmente eu vou ter que chamar essa mulher. A ira dos advogados com isso, vocês não têm ideia. Né? Perder o PIN e o PUC. Ela perdeu na minha frente, mas foi ela que digitou. Não fui eu, não. E ela teve que adquirir um novo. Tá? Nós, senhores, trabalhamos com uma realidade de 61 subseções no estado do Rio de Janeiro. Eu mesma nunca pensei que o Rio de Janeiro pudesse ser tão grande. Eu achava o Rio pequenininho. Existem lugares em que são 7 horas de viagem. Né, à noite, para você chegar lá 1h da manhã e dar aula no dia seguinte às 9 horas para pegar esses advogados super felizes de aprender o que é processo eletrônico e certificação digital. E nós precisamos atender também o nosso parque, que é composto por 120 mil advogados analógicos. Então, o que significa isso? Só vai comprar certificação digital à medida que o Poder Judiciário se informatiza, não é mesmo? Então, como eles começaram a perder prazo, porque o Tribunal de Justiça ficou digital e tudo precisava de certificação, aí eles começaram a correr atrás, não é mesmo? E foram muitos cursos. E todos os cursos, ontem mesmo eu conversei com o doutor André, mais 350 pessoas no turno da manhã e mais 350 advogados no turno da tarde. Quando eu acho que já acabou o advogado, ainda tem advogado. Ontem eu conheci uma que ela me falou que ela estava na 3ª vez. Você está fazendo milhagem? Então, eu sou uma professora muito ruim, né? Você está que não, é porque eu preciso, assim, para ver se eu entendo realmente. E todos os nossos cursos, colega, o que nós fazemos? Nós colocamos ali embaixo, na entrada da nossa seccional, a nossa área técnica, para ensinar a fazer o PIN, o PUC, a instalar os seus certificados, e são experiências interessantes, porque, invariavelmente, advogados comparecem na nossa sede, nossa os cursos, com a torre debaixo do braço, para que nossos técnicos instalem os programas de certificação digital. Então, vocês estão vendo aqui o nosso atendimento ao AB Paparica, advogado. Bom, 495 horas de cursos. Né? Um dia eu vou fazer minha milhagem. 75, esses são os nossos números. Cursos presenciais, rodando o estado do Rio de Janeiro todo, não é mesmo? E esses cursos também,
eles são transmitidos ao vivo, em tempo real, pela internet. Estão disponíveis, depois eles são gravados e disponíveis no site, separado por temas. Ou seja, se a pessoa quiser, não precisa ouvir 4 horas, quiser só saber de certificação digital, vai lá também. E todas as aulas estão gravadas. Não é? E agora nós temos também uma realidade diferente, porque, como o doutor Petroni falou, eu não sei se vocês sabem, os advogados são obrigados a conhecer 40 sistemas informatizados diferentes. Né? A Justiça Federal sabe o dela. E nós temos que saber todos. E agora apareceu o último queridinho do CNJ, que é o tal do PJE, que só problemas nos traz. Porque o advogado ele vai reclamar aonde? Qual que é a ponta dele? A culpada é a OAB. Não é mesmo? Então, tiramos a nossa caravana FIC Digital. Né? Nós envelopamos a nossa van, essa que nós passamos horas e horas viajando até Itaperuna, para lá e para cá, e tiramos essa foto bonitinha que o doutor Renato gosta, só para dizer que a vida pode ser melhor. E quando nossa caravana ela é composta por quem? Professores, né, advogados, professores de processo eletrônico, certificação digital, a área técnica e os técnicos, né, da certificação digital. As autoridades de registro também, que vão nos acompanhando. Está aqui os quilômetros percorridos, está vendo que a gente devia ganhar um prêmio de milhagem aqui. E temos a certificação itinerante, porque foi com isso que nós resolvemos o problema dos advogados do interior, que eles não tinham que se deslocar aos grandes centros. Então, nós vamos nas sextas-feiras, vamos à aula, voltamos para o Rio de Janeiro e, na outra semana, vem a certificação digital com pré-agendamento para que todos os advogados possam ter a certificação digital. Portanto, vocês estão vendo que, no Rio de Janeiro, o advogado, realmente, ele tem uma boa mordomia, não é mesmo? Nós paparicamos ele. Criamos postos próprios de certificação digital também. Advogado gosta de ir na sua casa. Ele nunca conseguiu entender porque ele tinha que adquirir o seu certificado digital fora da instituição. Então, ele comparece presencialmente na sua casa. E tem posto para tudo quanto é lado, qualquer casa. E, independentemente disso, colegas, tem o quê? A certificação itinerante também. As nossas redes sociais também trabalham nesse projeto de lavagem cerebral para tirar as dúvidas deles. Então, com a nossa parceira CertSign, nós sorteamos certificados, fizemos esse bate-papo no Face, foi um sucesso, foram mais de 100 perguntas em 60 minutos, ritmo frenético de respostas, e criamos também um FAQ no nosso site, com todas as perguntas que são apresentadas, não apenas nas aulas, mas também enviadas no Facebook, que eu criei para a nossa comissão, porque a dúvida de um, gente, é sempre a dúvida do outro também, não é mesmo? E temos a Rádio OAB, ou seja, cliques do FIC Digital, o que é, quase desenhando para eles o que é a certificação digital, não é mesmo? E o nosso suporte técnico. Nós tivemos que capacitar também o nosso call center, olha a mensagem, já estou acabando, o nosso call center para fazer o primeiro atendimento do advogado. Tirando isso, o que ele vai fazer? Ela vai repassar a dúvida do advogado para outras áreas ou, invariavelmente, ficar 40 minutos com um advogado no telefone para ensiná-lo a configurar o seu computador para a sua certificação digital. E esse projeto, que é minha paixão, não foi criada na UBRJ, a Central de Peticionamento Eletrônico. Ou seja, é ali também que, durante o dia, os advogados levam o seu pendrive, levam a sua torre para instalar seus computadores e também para os nossos técnicos de informática fazerem o quê? Peticionar eletronicamente, transmitir a petição para eles. E temos advogados que vai 1, 2, 3 vezes, um dia ele aprende, mas enquanto ele não aprender, ele está lá acreditando que um dia ele pode ser capaz, na verdade, de fazer isso. Os resultados, senhores, estão aqui. Né? Se nós tínhamos esse número até 2010, com o início do projeto FIC Digital,
com o acordo operacional feito, nós conseguimos pular do 11º lugar em número de certificados digitais emitidos para o 1º lugar. E o número aqui já melhorou, está vendo? De janeiro a agosto agora, nós já conseguimos, nos mantemos no 1º lugar de número de certificados digitais emitidos mensalmente. Lembre-se da nossa realidade de 120 mil advogados. Ou seja, de 12%, já estamos em quase 25%, não é? E vamos, na medida que o Poder Judiciário vai começar a exigir também certificado digital, é que nós aumentaremos esse número. Mas, acredite, é uma média de mais de 1.000 certificados por mês. E esse nosso projeto é um conjunto de ações visando exatamente a inclusão digital dessa classe que é totalmente analfabete, não é mesmo? Nós fomos procurados, nosso presidente foi procurado por outras instituições de outros estados e nosso presidente autorizou que a sua equipe fosse para esses lugares. Doutor Renato, esse caminho da certificação digital, eu ainda vou escrever sobre isso, sabe? No Pará foi a coisa mais impressionante que nós vimos. Nós vamos falar 3 vezes num estado que tem dimensões continentais, não é mesmo? Adoram tecnologia justamente por isso, tá? Eu estou acabando, não olha para mim. Olha, eu fui para Belém, eu fui para Santarém, e na aula de Santarém tinham 650 advogados na minha frente que a luz apagou 5 vezes. E que a internet funciona de um lado da rua e não funciona do outro. Como falar em adquirir certificado digital onde não existe internet, doutor Renato? A internet é internada. Você não consegue comprar, né? Porque você não consegue acesso à internet para comprar o certificado. E essa última viagem, que foi praticamente literalmente, como o nome fala, uma redenção. Porque nós tínhamos uma escolha, o seguinte: ou você sobe nesse monomotor, que é o Grand Caravan, de 4 horas de viagem de Belém até Redenção. Tá, mas tem outra opção? Tem, 20 horas de viagem pela Transamazônica. Eu passei a achar o Grand Caravan, sabe, um super avião. E na última vez que nós fomos, o voo da sexta-feira, as advogados tentando adquirir certificado digital, não tinha internet, a banda é lerda, a larga é lerda, o 3G não funciona, tá? E problemas de cadastro de advogados também na OAB, e o nosso superintendente sempre solícito, querendo ajudar a advogada. Eu relaxei, porque esse era o único que tinha, esperando a gente na cabeceira da pista, era sexta-feira. E para voltar para Belém, não era nem para o Rio, só na segunda de tarde, tá? Agora eu vou ligar. Mas deu tempo, ele conseguiu atender a advogada. Mas é uma emoção essa estrada da certificação digital, não é mesmo? Projeto modelo para outros estados também. Nós estamos começando a nossa caminhada. Acreditem que ela é muito maior do que isso. E trabalhamos também com a responsabilidade social. Trazendo aqueles menores do projeto social Camp Mangueira para fazer o atendimento presencial dos advogados, não é? Doutor, deixa eu lhe apresentar, este é o mouse. Como é que o senhor usa? Não é? Eles têm mais paciência, gente, sangue novo tem mais paciência, não é mesmo? E nós estamos caminhando agora para um curso de informática básica para advogados, porque não se sabe por que essa classe ela não gosta de tecnologia. Quando nós falamos que tem que passar para o PDF, porque os sistemas informatizados dos tribunais somente aceitam PDF, nós já tivemos uma pergunta da origem do PDF, não é mesmo? Então, um professor falou que ele foi na Grécia Antiga e colou, ficou, ainda bem que ele não perguntou o ano. Então, tem isso, né? Ontem você estava falando da Olivetti, vou acabar. Ontem, falando da Olivetti, tinha um senhor na minha aula de 350 alunos, que ele falou que ele era o Dr. Jorge da Olivetti, que ele tem uma Olivetti em casa. Então, eu peguei ele para Cristo durante a aula toda, fiquei, pois é, Dr. Jorge da Olivetti, olha como é que sua vida pode ser feliz, o senhor pode fazer sua petição, e eu tenho uma foto no final, que é o cara
olhando numa praia, possivelmente de Cancún, como é que chama? Com um laptop. Ele falou assim, não, mas eu vou levar para lá, não. Eu vou levar para o piscinão de Holmes, eu vou tomar cerveja e o de Cro vai ressuscitar. Então, ele é o Dr. Jorge do Olivetti. A gente tem que fazer essas coisas para eles ficarem mais felizes. Bom, meu tempo está acabando, já acabou. Desafios são muitos. Muitos. E um deles que nós teríamos que ter resolvido hoje, mas nós, infelizmente, não nos foi possível, certificado digital para estagiário. Estagiário é Dalit no mundo da certificação digital. Ele não pode. E agora com o PJE, que todo mundo sabe, o doutor Petrônio comentou, que o peticionamento agora é preenchimento de campos de cadastro, não é mesmo? Criação desses núcleos, cursos à distância, que nós já começamos com essa rede telepresencial, e também um curso avançado de certificação digital. Porque quando eu estava ouvindo o nosso grande doutor André falando sobre função hash, criptografia e chave privada, eu lembrei, deu um flashback das minhas primeiras aulas em que eu pensei que efetivamente os advogados seriam capazes de entender. A carinha de paisagem deles para mim, quando eu falava de criptografia, me mostrou que eu estava no caminho errado, porque criptografia deve ser aquela pedra mágica que retira os poderes do Superman. Eu tirei isso da minha aula definitivamente. Senhores, acreditem, nada, nenhum sonho poderia ser possível, não adianta vontade política, se não houvesse a pessoa que faz a roda girar. Essa pessoa é o nosso superintendente, João Luiz Chaves Couto, que está aqui presente. João, você é o cara, tá? E o Luiz França, que é o nosso coordenador de certificação digital, que não recebe insalubridade para atender a advogado, tá? Que enquanto ontem a advogada me chamou para a briga, o do lado dele efetivamente chamou mesmo. Ele passou a viagem preocupada, porque ele vai fazer o advogado perder o PIN, PUC, essas coisas que a gente conhece, a culpa é da OAB, não é mesmo? Porque vai fazer uma reclamação do Luiz, porque ele quer fazer também a certificação dele por procuração. Então, eu vou fazer um aviso grande lá. Então, senhores, em rapidíssimas palavras, essa foi o nosso trabalho, que só está começando. Existem outras, muitas e maiores, desafios para que nós vivamos. Mas o que nos dá certeza é isso, que o advogado que não ficar .com, ele será um ponto morto. Muito obrigada.